as mentiras que a gente ouve são tão grandes da política que eu olho e falo, não, a gente precisa debater, precisa perder a preguiça de ler, de aprofundar, de comentar, senão a gente vai ficar sendo o imbecil coletivo que é manipulado, não tem jeito, né? Esse arcabouço fiscal, esse cala-boca fiscal, sei lá como é que chama, o que você... Tem alguma coisa que vale a pena? Eu fiz um vídeo detalhando ponto a ponto deles lá, tá? Não coloquei nos meus canais, mas vamos lá. Eu acho que o grosso dele, basicamente, para quem não entendeu, não sei se todo mundo aqui do teu público está por dentro disso, basicamente, o que aconteceu foi que o Temer tinha imposto um negócio que chama teto de gastos. Teto de gastos significa que o governo não poderia gastar nesse ano mais do que ele gastou no ano passado, corrigido pela inflação, né? Aí o governo atual foi lá e puf, acabou com isso. É a mesma coisa que você chegar na tua casa, para quem está nos ouvindo, você ganha 10 por mês, você chegar e falar, bom, no ano que vem, meu salário vai aumentar 10 mais a inflação, então eu preciso aumentar os meus gastos, se aumentar nessa magnitude, se eu aumentar muito mais, eu vou ficar negativo. O que esse governo fez, acabou com isso, porque o governo ele quer gastar, esse governo é gastador, ele aumenta o Estado, ele aumenta o tamanho do gasto público. Ele Então, aumentou os ministérios, aumentou aumentou o milhões de ministério, coisas, tudo. vagas e E isso é aberto, salários. né? Salários, exato, salários de todo mundo. Bom, o salário mínimo ele aumentou em acho que R$ 6, né? Alguma coisa assim, mas o salário do 18, STF eu aumentou acho. aqui, 10 mil, sei É, lá quanto que aumentou. Bom, R$ 18, acho que foi o aumento do salário mínimo, R$ não foi 18 esse? reais, foi de 1.302 para 1.320, né? É, uma Isso coisa aí. idiota, Bom, assim. e aí o que ele fez? Só que para ele, como ele tirou essa regra, ele precisa apresentar uma regra para todo mundo para dizer o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar muito ou eu vou gastar pouco? Eu vou ser responsável ou serei irresponsável? Porque senão o que acontece, ele não apresenta nada, as pessoas que têm dinheiro aqui mandam dinheiro embora, o real desvaloriza, a inflação vem galopante. Né? Então ele precisa apresentar uma regra de como ele vai gastar o dinheiro. E essa regra foi chamada de arcabouço, calabouço, cala-boca fiscal. E, basicamente, o que ele fala? Que ele vai gastar no ano que vem 70% da receita. Ou seja, o que ele tiver de receita, ele vai gastar no máximo 70% do que ele tem da receita. O que eu considero positivo são esse ponto de que ele não vai gastar mais do que a receita. E o outro ponto é que passou a ter uma meta de superávit. Isso eu acho legal. Ou seja, ter uma meta de quanto o governo vai sobrar de dinheiro no final do ano. Só que tem um porém. Como ele pode gastar até 70% do que ele arrecada, esse Ele arcabouço ampliou a fiscal, arrecadação, ele vai claro, ampliar a arrecadação. é lógico. Como ele quer gastar mais, ele quer aumentar a arrecadação para ele poder gastar mais. Só que qual é a única maneira de um governo arrecadar mais? Alta Aumentando de impostos. impostos. Não tem outro caminho. Então, é um arcabouço fiscal voltado para aumentar a receita dele via aumento de impostos e não corte de gastos, que é o que o Brasil precisa de verdade. Então, tanto que pela trajetória da dívida você vê, tanto na divulgação deles, ele mostra que a dívida vai continuar crescendo. Então a gente não adiantou nada. Sim, isso não vai adiantar nada. A gente vai continuar aumentando a nossa dívida. E quando a gente falou do lado da postura vingativa do que ele veio, ele não foi só contra as medidas do Bolsonaro, também as medidas, o teto de gastos é do Temer, a reforma do ensino médio é do Temer, não é? Tudo, tudo. Ele falou mal da reforma trabalhista, que traz A flexibilização. reforma É uma coisa trabalhista. muito básica. Você pega, por exemplo, Ele quer nos Estados voltar Unidos. para 2000 e sei lá quanto, 12, 13, 14, sei lá que ano. Para mim, ele quer voltar para os anos 80 ainda, para falar a verdade. Mas se você pegar, por exemplo, você olha assim, coisas básicas. Você fala assim, você vê mais gente querendo vir trabalhar no Brasil ou trabalhar nos Estados Unidos? Isso é um pouco óbvio, né?
Tem mais gente que sai passeando, andando a pé, passeando não, foi mal de dizer, mas sai andando a América Central inteira, passa por perigo, pulando o muro para chegar nos Estados Unidos. Você não vê ninguém entrando no Brasil. O que eu quero dizer é, o cara quer voltar atrás de uma reforma trabalhista para ser a moda anos 80 e não olhar países que funcionam, que são flexíveis na regra trabalhista. Suíça, os outros, os nórdicos no geral, que a gente poderia entrar neles aqui, mas eles são mais flexíveis de regra trabalhista. Os Estados Unidos praticamente não tem lei trabalhista, tem acordos entre as partes voluntárias, entre o contratante e o contratado. Enfim, de novo, a gente está voltando para os anos 80, onde o sindicato tem que reger as ordens. Você vê assim, um país onde você não tem respeito mínimo à propriedade privada, olha o número de invasões em 2023 foi maior do que os 4 anos anteriores. Isso em 3 meses. Em 3 meses, se você não tem respeito à propriedade privada, você não tem o mínimo de segurança jurídica e econômica para investir no país. Então, eu acho que ele está voltando atrás nos pilares básicos de uma economia sólida e de uma economia sustentável. Sustentável, eu digo de sustentável financeiramente mesmo no longo prazo. Quanto ele vai conseguir voltar atrás disso? Não sei. Quanto realmente você vai ver um Lira e um Pacheco fazendo um contrapeso? Aí realmente não sei. O Pacheco já não tem esperança. O Lira está Exato. Eu também. A questão é, a gente não olha, o Brasil não olha para frente, né? Olha para trás, né? É o retrovisor que interessa. E isso não pode dar certo, porque ninguém dá certo olhando para o retrovisor. Não dá. Você lembra no ano passado, quando teve aquela regra lá que o STF mudou, em que ele podia voltar atrás em regras que ele já tinha, leis que já tinham sido estabelecidas? Você imagina um investidor que vai trazer dinheiro para o país e fala, tá bom, imagina daqui 10 anos o cara muda a regra que ele tinha acertado 10 anos atrás e eu tenho que pagar todos esses impostos retroativos. Qual é a segurança de você botar dinheiro num lugar desse? Não tem, você não bota. Não tem. Se você for lúcido, você não coloca. E aí? Pois é. Então assim, isso tudo é o lado negativo. O lado positivo é que eu acho que a gente tem muito mais contrapeso do que a gente teve na história dos últimos anos, né? Na história recente. Na história recente. Então, eu acho que esse contrapeso ele tem que funcionar, ele tem que fazer valer. Nós, como população, temos que fazer valer isso também, né? E se nós não fizermos também, não adianta só ficar reclamando. Eu falo muito isso que me chamam no privado lá e eu respondo todo mundo mesmo. E muita gente fala, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Falei, cara, esse agente te inclui também. A gente inclui você, inclui o outro. Não adianta ficar. Essa terceirização de responsabilidade é uma estratégia muito bem dada da esquerda. Você terceiriza a responsabilidade e eles aparecem como salvadores. Então, em vez de você ficar apontando o dedo para o outro e falar, você tem que fazer alguma coisa, temos que fazer. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então. Tipo, é por isso que eu criei essa comunidade. Vamos se juntar, vamos trocar ideias, vamos debater. Traz gente diferente, traz gente que está em cima do muro com ideias. Vamos debater mesmo. A gente vai se encontrar uma vez por mês para fazer lives como essa, para quem está pertencendo. Vamos junto, vamos conversar, vamos debater. Vamos fazer o que você está fazendo o teu papel, você está falando com o teu vizinho, você está falando com o outro. Que tipo de trabalho você está fazendo? Ou você está com medo de se expor também com as tuas ideias, porque hoje você tem que só concordar com o bonitinho. Tenho que concordar com o SG, tenho que concordar com sustentabilidade, tenho que concordar que carro elétrico, que isso, que aquilo. Mas você já entendeu sobre o tema? Você já estudou sobre o tema? Vamos debater, vamos crescer juntos sobre isso. Ficar esperando só que o outro faça também é mole, né? Mas também é uma tendência da gente, né? Uma coisa bem brasileira, a gente esperar o salvador da pátria, né? E nunca é a gente, é sempre o outro. A culpa é do outro, a solução vem do outro. Eu ouvi uma frase, eu não sei se você sabe disso, eu não sabia exatamente os detalhes antes de ir para a Venezuela. O Hugo Chávez, em 92, ele foi preso. Em 1992, ele foi preso. Tinha um governo que era um presidente que era contra ele. Em 94 entrou um presidente que era aliado a ele nunca tinha sido presidente ainda era um rebelde ali. Em 94, esse presidente que assumiu indultou o Hugo Chávez
ele saiu da cadeia com esse indulto, em 99 ele ganhou as eleições, e ele mudou a Constituição para ter eleições eternas lá, reeleições eternas, né? Não eram só mais 2 mandatos, ele podia ficar eterno. Olha algumas semelhanças. E aí uma frase de um cara lá me falou, repito, eu não acho que o Brasil chega nesse nível pelos motivos que eu falei anteriormente aqui, mas um cara lá atrás me falou assim, a gente aqui, em 2001, foi quando ele começou a fazer as expropriações, né, de empresas privadas e tal, ele falou, a gente achava, falava, não, isso aí foi só essa empresa. Não, essa aqui, ele só censurou esse jornalista. Não, olha, foi só esse canal aqui de televisão que ele mandou fechar. Foi só, a gente vai se acostumando. E aí o cara falou para mim assim, a gente falava o quê? A Venezuela, um dos países mais ricos, que tinha sido mais rico, que mais tem petróleo no mundo, a gente virar Cuba? Não, claro que não. E aí ele olhou e falou assim para mim, sabe o que a gente viveu? No dia a dia, a gente percebeu que nada muda. Quando a gente olha 10, 15 anos para trás, tudo mudou. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!